E aí, turminha? Boa tarde, tudo bom? Aqui é a professora Bruna e hoje tem oficina de música. E nós vamos trabalhar o livro de projeto. E o projeto que nós vamos estudar hoje é o projeto Batucada Nossa. E a gente vai ver algumas coisas sobre esse projeto. E nós iremos estudar mais uma vez o som, como é produzido o som, vamos discutir, pesquisar e experimentar diferentes sons. Vem comigo, pega o seu livro aí e acompanha juntinho. Vamos lá então, turminha. As atividades que nós iremos fazer faz parte do projeto 2 Batucada Nossa. E vocês vão abrir o livro lá na página 22. Vamos falar sobre o som. De onde vêm os sons que chegam aos nossos ouvidos? Quais são as características dos sons que ouvimos ou produzimos? Bom, olha aqui o que está escrito sobre o que é o som. O som é produzido a partir de uma vibração que gera ondas sonoras. Não podemos ver a olho nu, nós não conseguimos ver as ondas que estão ao nosso redor. Mas elas têm um incrível poder de viajar pelo ar e chegarem até os nossos ouvidos. Olha que interessante. Bom, e agora vamos às perguntinhas. Como são os sons representados nas imagens? E o que vocês vão fazer? Imitá-los. Vamos imitar junto comigo? Imitando a mulher. Oi, tudo bem? Ah, agora o tambor. E a flauta? Assobiando? Ahá, depois de imitar, vamos continuar as respostas. De quais partes da mulher, do tambor e da flauta vêm os sons por eles produzidos? Então, quando a mulher está falando, de onde veio o som? E aqui, do tambor, de onde veio o som? E da flauta? De onde veio esse som? Como esse som foi produzido? Muito bem, respondam aqui direitinho, é bem fácil, hein? Número 3. Como essas partes produzem os sons que acabamos de imitar? Bom, só vou falar o primeiro. Para sair o som da conversa, da fala, nós temos que abrir a nossa boca e falar, né? A nossa língua começa a bater na boca e saem os sons. E o tambor? Como que saiu o som do tambor? O que que precisou fazer para poder sair o som do tambor? E aqui na flauta? O que que precisou fazer para que o som saísse da flauta? É isso que vocês vão responder. Muito bem, turminha, vamos para a página do lado, página 23. Vamos falar sobre as propriedades do som. E aqui nós já temos duas delas definidas, que é a intensidade e a altura. A intensidade é a característica que define em fraco e forte, ou seja, aquele som baixinho é fraco e aquele som forte é alto, né? É um som com volume alto, né? E agora vamos falar sobre altura. A altura é a característica que define som agudo, som fininho e o som grave, que é o som grosso, tá bom? Vamos responder as perguntinhas então. Número 1. Quais dos animais ao lado produzem os sons mais fracos, ou seja, mais baixinhos, com volume bem baixinho? E os que produzem os sons mais fortes, ou seja, bem alto, volume alto? E o número 2. Quais dos animais acima produzem os sons mais graves, mais grosso, né? Bem grosso. E quais produzem os mais agudos, que é o som fininho, né? Então, nós temos um gatinho, o rugido de um leão, um galo cacarejando e um sapo coachando. Continuando sobre as características do som, o livro traz para vocês sobre o timbre.
O timbre é uma qualidade que define o que é o som. É uma qualidade única que, mesmo de olhos fechados, só de ouvir o som você vai saber o que é. Então, olha a experiência que o livro traz para você. Pega uma régua e alguma coisa de metal e outra de madeira, qualquer coisa. Bata de leve sobre a de metal. E agora bata de leve sobre a de madeira. Qual foi o som que saiu mais alto? De madeira ou de metal? Foi o de metal. Olha só as diferenças dos timbres. Agora vamos fazer uma brincadeira juntinhos? Vamos adivinhar qual é o som. Vou colocar para vocês o som de algumas coisinhas. Pode ser instrumentos musicais, pode ser de animais, pode ser de fenômenos da natureza, não sei. Então, primeiro vocês vão fechar os olhos e ouvir os sons. Quando eu disser abra os olhos, vocês vão abrir e descobrir se realmente acertaram qual é o som. 5 sons, tá bom? Primeiro, feche os olhos e escute. Abre os olhos. Qual é o som? Se você disse leão, acertou! Parabéns! Segundo som, feche os olhos. Abriu. Qual você disse? Guitarra? Muito bem, parabéns! Terceiro som, feche os olhos. Ouvindo. Abriu. Se você disse raios e trovões, chuva, acertou, parabéns! Quarto som, vamos lá, fechando os olhinhos. Que som é esse? Abre os olhos. Se você disse um passarinho, você acertou. Muito bem. Quinto e último som, vamos lá? Feche os olhinhos. Que som será esse? Abre os olhos. Se você disse um saxofone, acertou! Parabéns! Bom, agora nós vamos voltar para o livro, porque nós iremos fazer uma experiência, vamos fazer uma pesquisa sobre os diferentes sons em diferentes materiais que iremos utilizar aqui. Então, vai lá no livro na página 27 e abre lá para a gente poder ver as orientações que o livro mostra para a gente. Agora é hora de pesquisar os sons que cada material ou combinação de materiais produz. Então, eu vou colocar 2 sugestões. Uma sugestão de chocalho e uma sugestão de tambor. Primeiro, o chocalho. Então, o meu recipiente, sugestão que eu tenho para vocês, é latinha. Eu vou colocar algumas sementinhas que eu tenho aqui de chia. Só um pouquinho. Pronto. Vocês podem usar latinha também. Coloquei. E vou tampar. Vamos ver qual vai ser o som? Olha só, esse som, ele é forte, ele tem muita altura ou ele é fraco? O que vocês acham? Ele é fraco, ele não é forte. E ele é agudo ou grave? Escuta. É agudo, né? É mais fininho do que grosso, né? Muito bem. Vocês podem, na outra sugestão, que são 2 quadradinhos, essas vocês vão marcar. Vocês podem usar outro potinho, pode ser outra latinha. Vocês podem colocar arroz, feijão, milho. Tem diferentes possibilidades. É isso que a gente está fazendo, uma experiência, uma pesquisa. Agora vamos para a sugestão de tambor. E eu tenho para vocês o meu tambor, um balde de plástico da minha filha de brincar. Pode ser o que vocês quiserem. Uma Tupperware, uma latinha, mas aí já é outro tipo de material, não é plástico. Então, a minha sugestão nesse momento é o plástico. E a minha baqueta é um pincel.
que eu tenho aqui na minha casa. Vamos ver que som que vai dar? Forte, hein? Esse som é bem forte. Se eu bater forte, ele é bem forte. Se eu bater fraco, ele é bem fraco. Muito bem. Vamos definir ele como um som forte. Se eu bater forte, tá bom? E esse timbre? Ele tem o som agudo ou grave? Ele é mais grave que o chocalho, certo? Muito bem. Para o outro tambor que vocês vão fazer, existe uma possibilidade enorme de materiais. Vocês podem usar a latinha mesmo, vocês podem usar uma lata maior, talvez o tamanho dá um timbre diferente, um som diferente. Vocês podem usar uma colher, né? A régua. Fiquem à vontade. É isso que a gente está fazendo, experimentando. Agora vamos lá para o livro para ver como que a gente vai escrever. Agora, lá no livro, na página 27, vocês vão preencher o da professora sempre no 1, porque a minha sugestão foi para o 1. O 2, vocês vão, com a criatividade de vocês, colocarem, tá bom? Bom, então, a sugestão de chocalho foi: no conteúdo sementes, o recipiente foi uma latinha e a intensidade do som foi fraca, era baixinho o som. E a altura do som era aguda. E agora para o tambor. Para o tambor, qual foi a superfície? Um balde de plástico. E qual foi a baqueta? Um pincel. E a intensidade do som foi forte. E a altura do som foi mais grave. Muito bem. Agora, para estes dois, o que vocês vão fazer? Vocês vão dar sugestões de outros materiais para o chocalho e para o tambor. E vocês vão gravar um vídeo mostrando quais foram os materiais que vocês usaram, tá bom? E terminando de escrever tudo isso bem bonito, manda fotinha para mim, para eu ver que vocês fizeram todas as atividades, tá bom, pessoal? Bom, turminha, essa foi nossa atividade de hoje da oficina de música. Espero muito que vocês tenham gostado e aguardo os vídeos e as fotos, tá bom? Participem e o melhor, se divirtam. Beijo!